aí galera do canal de Orion, beleza? Tô de volta para gravar mais um vídeo aqui para vocês, hoje do quadro Desvendando Mitos. Muito bem, semana passada eu fiz uma enquete no Instagram, e aí quem quiser me seguir no Instagram já segue aí, @marcos_faria21, tá? Segue lá que direto eu vou estar postando umas enquetes, algumas coisas diferentes. Postei uma enquete para a galera me ajudar a decidir o tema de hoje, que é o tema Globo Comunista. Eu tinha dado duas opções, Globo Comunista ou Fim dos Tempos, dois temas, para a gente desvendar os mitos por trás dos dois. E a galera votou 56%, é isso? 56% foi Globo Comunista. Ganhou aí, e Fim dos Tempos não ganhou, ficou para depois, tá? Que é um tema bastante interessante também, que depois nós vamos abordar, tá? Então vamos começar hoje no tema Desvendando Mitos, Globo Comunista. O que a gente tem para falar sobre Globo Comunista? A Globo é comunista, certo? Nós vamos situar o problema aqui, para a galera que não entende, né, que não está por dentro dessa polêmica, certo? Por muito tempo, ou durante algum tempo agora, desde uns 5 anos atrás, né, meados aí de 2013, 14, surgiu sempre esse boato se a Globo era É verdade. Quer dizer, às vezes não. comunista ou não. Isso foi aumentando, né? Que a Globo recebe críticas de todos os lados, a gente já sabe, né? Sempre recebeu críticas, né? De várias maneiras. Mas hoje em dia uma crítica específica é Globo Comunista, né? Que vem sendo bastante difundida, principalmente por um grupo, né, de pessoas que se consideram conservadores, de direita, né? Que se opõem ao comunismo, e colocaram a Globo hoje em dia como seu inimigo, principalmente o nosso presidente da República aí, o Bolsonaro, se coloca contra a Rede Globo. Sendo assim, seus seguidores ainda conseguem anexar a essa emissora ainda vamos dizer assim, a medalha de comunista, né? Então, além de tudo, de todas as críticas, de todas as ideias que eles defendem, eles ainda conseguem colocar como inimiga a emissora Rede Globo e colocar ela como uma emissora comunista, tá? Eu não vou explicar aqui o que significa comunismo, tá? Seria bastante desgastante pra gente pegar nesse vídeo aqui para fazer isso, né? Mas eu vou usar uma explicação bem besta, bem rasa mesmo, sobre o que é comunismo. Na visão dessas pessoas que chamam a Globo de comunista, ou quem quer que seja de comunista, eles estão querendo, na verdade, taxar essa pessoa, colocar dentro de uma caixa de uma pessoa que não considera os valores do capitalismo e uma pessoa avessa aos valores do capitalismo e da ordem dos bons costumes, certo? Então, todo mundo que está dentro dessa caixinha, fora da ordem dos bons costumes, da tradição e do dinheiro, do capitalismo, vamos dizer assim, do capitalismo, é uma pessoa comunista. Então, eles desconsideram um monte de fatores que também vão sendo colocados aí nesse debate. Simplesmente, aquela pessoa que eles veem que não estão em acordo com a tradição, com os bons costumes, é comunista. Pronto, não tem mais o que discutir. Então, no caso, a Globo já está sendo taxada disso há algum tempo, tá? Desde quando começou a difundir programas como BBB, Big Brother Brasil, as novelas, as telenovelas que são... a Globo é referência em telenovela tanto no Brasil quanto no mundo, em questão de produção de novela, né? E essas novelas ganham um público gigantesco e tal. Então, desde aí, a Globo é taxada de um grupo, de uma emissora que não vai em consonância com as tradições, com os ritos, né, dos conservadores e tal. Então, isso foi acontecendo e hoje toma um corpo maior ainda, entendeu? Da Globo ser taxada de comunista por ser politicamente contrária a um regime de direita, vamos dizer assim, né? Mas aí que tá, nós entramos agora nos fatos, né? Antes de refletir, antes da gente aprofundar em algumas teorias, antes da gente chegar
ao núcleo duro da parada, eu pretendo trazer com vocês alguns fatos, né? É o que nós historiadores fazemos quando estamos com algumas dúvidas sobre algum tema. Vamos fuçar nos documentos, vamos na história daqui pra gente ver o que dá pra tirar, beleza? Então, uma galera aí deve ter esquecido, né? Que o primeiro fato a citar aqui da Rede Globo é que desde a sua fundação, né? Desde os anos 50, né? 56, e aí quando surgiu a televisão, e aí você tinha a TV Tupi, né? Que foi uma das primeiras emissoras de televisão do Brasil. Posteriormente, nós tivemos aí também o surgimento, né, da Rede Globo lá no governo Juscelino Kubitschek, né? Na ditadura militar, em 64, a Globo estava surgindo enquanto uma emissora com esse nome, com essa roupagem, né? E poucos anos só de duração como televisão, né? O meio de comunicação que perdurava no Brasil até ali, até o governo do JK, era o rádio, principalmente o rádio, né? Então o rádio foi bastante difundido, as pessoas se comunicavam, se informavam através do rádio. Mas com a chegada da televisão em casa foi uma revolução, todo mundo sabe disso, né? Então a televisão e aí as emissoras que foram sendo criadas, e aí principalmente a Rede Globo, se apoderaram aí de um meio de comunicação poderosíssimo, né? E daí em diante. Bom, o que eu quero chegar é que em 1964, no dia 31 de março, né? Pro dia 1º, né? Do dia 31 pro dia 1º, houve no Brasil o golpe militar, certo? O golpe civil-militar. O golpe que colocou o Congresso, né? Que colocou o presidente do Brasil fora de cena, né? Os militares tomaram o poder, né? Tiraram o João Goulart, que estava ausente do poder, estava na verdade em uma reunião na China, aproveitaram e assumiram o poder, né? Então, nesse período de tomada de poder que houve em 1964, os militares tiram um presidente que era eleito, né, de maneira democrática e assumem o poder com justificativas de estar salvando o Brasil do comunismo. Olha onde chegamos aí. E a Globo defende que lado? O João Goulart ou os militares? A Globo defende o lado dos militares. A Globo estava ao lado dos militares, fazendo várias programações editoriais no sentido de sempre fazer a opinião do público estar de acordo com os militares, certo? E isso está amplamente documentado. Eu vou deixar com vocês aí alguns documentos secretos da CIA dos Estados Unidos, né, que foram liberados, e mostra como os Estados Unidos, juntamente com a Rede Globo, né, os militares dos Estados Unidos, a Rede Globo e os militares brasileiros estavam trabalhando em conjunto para dar conta de fazer aquela ditadura, de botar em prática uma ditadura, botar em prática um regime que iria abolir a liberdade, né, com a justificativa de estar lutando contra o comunismo, né? E aí a gente tem todos os fatos. Bom, depois disso, a Rede Globo, então, obviamente, estava ali ao lado dos militares. E o documento que eu vou deixar para vocês mostra como o Roberto Marinho, né, que era vamos dizer, o presidente, né, o dono da Globo, teve relações diretas com os presidentes militares. Indicou pessoas para cargos, né, como ministros, e fez o que tinha que fazer como um grande influente do governo. Então os militares e a Rede Globo têm uma relação aí antiga, né? E vamos ver onde que essa divisão vai acabar. Bom, em 2013, agora vamos pular um pouco adiante para a gente ser mais rápido nessa análise. Quem se lembra das manifestações de 2013? Todo mundo foi para as ruas, insatisfeito com tudo, né? Qualquer pessoa tivesse com uma frustração, com qualquer tipo de ideia revolucionária ou que estava insatisfeito, foi para a rua, né? E muito devido à questão do aumento das passagens. Aumentou-se as passagens no Brasil inteiro e as pessoas revoltaram total, né? E tinha gente de direita, que nem se considerava de direita, mas que ia ser os futuros
coxinhas de um lado e outros que se consideravam de esquerda, que seriam os futuros mortadelas de outro, que virou essa divisão, petistas, bolsonaristas, isso tudo não tinha definido. Estava lá nas manifestações de 2013. E a Rede Globo viu essa manifestação que tomou o Brasil inteiro, milhões de pessoas saíram às ruas, e a Rede Globo ficou do lado de quem? Das pessoas, né? A Rede Globo, naquele momento, a opinião pública foi totalmente moldada, né, no sentido de manipulações, para ir contra as manifestações, ficar ao lado do status, né, do status quo, da normalidade, certo? E é só a gente buscar, voltar em editoriais daquele momento, a gente vai ver como a Globo não estava dando força para aquilo, né, para aquele movimento, certo? Em 2016, todo mundo está lembrado, 3 anos depois daquelas grandes manifestações, a presidente que estava eleita, vigente, era a presidente Dilma Rousseff, ela sofreu um processo de impeachment, certo? E todo mundo acompanhou isso. Acompanhou justamente porque a Globo colocou isso em horários diversos, a Globo produziu todo um contexto para ocorrer um processo de impeachment, pois ela não noticiou uma série de fatos que poderiam ter sido noticiados, né, no momento, de ponderação de ideias, né, porque a Dilma tinha os argumentos também para não ser impeachmentada, e a Globo não interessou nesses argumentos, interessou nos argumentos para ela ser impeachmentada. Ficou um consenso de que ela tinha que sofrer o impeachment, sendo que hoje em dia todos os crimes o crime, na verdade, de responsabilidade fiscal que ela foi incriminada, supostamente incriminada para sair naquela época, hoje em dia já foi derrubado. Comprovaram-se que nenhum presidente, em nenhum momento da história moderna nossa agora contemporânea, tinha noção daqueles papéis, né? É um papel extremamente técnico. Então utilizaram de uma artimanha extremamente sutil para derrubar uma presidente, certo? E a Globo estava do lado de quem? Né? A Dilma sendo a presidente do PT, e aí vem uma outra discussão, né? Que o PT vamos dizer assim, seria o avesso do outro lado, né? Que seria o PT seria o comunismo e o do outro lado seria o capitalismo, defensores do capitalismo. Há controvérsias, né? Não vou entrar nisso agora. Bom, então a Globo estava de que lado? Do lado que derrubou a Dilma. E essas pessoas que derrubaram a Dilma, nós sabemos bem, o senhor Michel Temer, Eduardo Cunha, junção do PSDB, PMDB, a coisa lá não estava bonita, em questão de quem se reuniu para acontecer isso. Tá? Ou seja, depois de 2016, 2018, nós tivemos as eleições presidenciais. A Globo estava indecisa com quem iria apoiar. Muito bem, indecisa, né? Naquele mesmo ano, houve um processo que já estava sendo tramitado na justiça e o presidente Lula foi preso, né? O ex-presidente Lula foi preso. O ex-presidente Lula sendo preso gerou um alvoroço muito grande no clima político do Brasil e as coisas foram ficando cada vez mais caóticas, né? A Globo se posicionou nesse meio, né? Fica uma pergunta: a Globo estava contra ou a favor do Lula? Estava imparcial nessas notícias? Segundo o próprio Lula, não. Segundo o próprio Lula, ele sofreu um golpe midiático de mentira. Eu sei que eu sou honesto, o Moro sabe que eu sou honesto, o Dallagnol sabe que eu sou honesto e ele sabe que estou mentindo. Então essa é a minha tranquilidade. O que é que eu espero? Que se faça justiça nesse país. E que a Globo, porque a Globo, na verdade, é a grande mentora dessa panaceia toda. Aliás, eu espero que a Globo poderia fazer um debate entre eu, o Moro e o Dallagnol. Eu sozinho contra os dois. Os dois fizeram curso em Harvard, sabe? São bem preparados, os dois têm muitas informações. Poderia fazer um debate comigo, em qualquer horário que eles quisessem, sabe? Para a gente ver quem é que está mentindo nesse país. O Brasil hoje... Teoria da Globo. Ou seja, a Globo, então, estava ali tramando algo contra o comunista maior Lula. Meu Deus, que loucura. Isso vai dar trabalho para a gente explicar
daqui uns anos, mas eu estou tentando aqui para vocês verem. 2019, aí nós temos as eleições, quem ganha é o Bolsonaro, né? De 2018 e 2019, né? Em 2018 o Bolsonaro ganha com um discurso de que a mídia, a conspiração midiática estava contra ele. Olha para vocês verem, a conspiração, né? Ele não participou dos debates, muitas vezes com argumentos assim, depois que levou a facada não participou também. Obviamente porque ele disse que na época aí não pode mesmo, né? Mas antes também de levar a facada também não participou. Ele já foi para a TV Globo atacando a Rede Globo, falando que a Globo apoiou a ditadura militar, então por que ele não poderia apoiar? Atacou a Rede Globo de várias maneiras, falando que a Globo tinha uma aliança com o PT de ganhar dinheiro e não sei o que, papapá. Ou seja, o lado contrário do próprio Lula, que seria o Bolsonaro nessa dualidade que foi criada, já dizia também que a Globo tinha o que esconder, estava errada, estava escondendo, né? Naquele momento se colocava contrário aos valores e à direita, mas já foi parte da direita, o próprio Bolsonaro assume isso. E como é que faz? Como é que fica isso? O Bolsonaro contrário à Globo e o Lula também contrário à Globo, certo? Então, peraí, alguma coisa está errada nesse discurso, nessa narrativa. Uma narrativa mista aí, né? Mista, que os dois lados se consideram ofendidos pela Globo, então a Globo é muito poderosa mesmo, né? Bom, em 2019 então assume o poder o Bolsonaro, que já inicia o governo já contrário à Globo, não dando entrevistas, não concedendo entrevistas, não concedendo nenhum, né, tipo assim, nenhum pacto de paz com a Globo, realmente uma beligerância. A Globo, como também não estava afim de fazer mais tratos com ele, né, no sentido de conciliação política, também foi para o ataque. E até hoje, 2020, nós vemos a Globo atacar fortemente o presidente Bolsonaro, né? Então, você percebe que nessa discussão que a Globo é comunista, é uma discussão totalmente ideológica, né? Que nós poderíamos muito bem trocar essa narrativa para uma narrativa do governo Lula ou do próprio Lula e falar que a Globo é o símbolo do imperialismo norte-americano e yankee, certo? Então, a Globo estaria entre os dois caminhos nesse sentido. Ela não está nenhum e nem outro. Ela está no momento em que for necessário ela atuar, ela vai atuar de um lado ou de outro, usando a sua força política, usando a sua força com o seu quarto poder, como eu já falei, que a mídia tem esse poder, né? Então ela na verdade não vai se posicionar e vai ter partido político. Mas agora eu quero trazer o terceiro ponto, que é a comprovação de que uma emissora de televisão desse tamanho não teria como ser comunista, tá? Eu expliquei para vocês os fatos que envolvem a política e o problema do porquê que a galera fala que ela é Globo comunista, né? E vocês viram que é bem contraditório, tá? Mas agora, por último, eu quero fazer uma breve reflexão sobre por que uma emissora do tamanho que é a Globo não poder ser comunista, no sentido mais chulo do tema, do conceito, como eu falei para vocês. Seria o comunismo o quê? O avesso do capitalismo, né? Para ver esse ódio tão brutal, de um lado comunismo, de outro capitalismo. Então, nós não se conversa, né? Os dois lados não se conversam. Então, vamos lá, vamos tentar explicar. A Globo seria comunista, sendo ela parte de uma mídia que coloca em prática o maior plano, né? O maior plano de concretização do capitalismo pós-moderno. Um teórico chamado Frederick Jameson teoriza num livro que chama, o próprio nome do livro já explica pra gente, né? Pós-modernidade, lógica cultural do capitalismo tardio, certo? Esse livro explica muito bem como a pós-modernidade, que seria esse momento que nós vivemos, é a lógica da cultura do capitalismo. O capitalismo precisa de uma lógica cultural como essa que a gente vive para sobreviver. Quais esses elementos dessa cultura? Nós somos uma cultura de essência narcisista, né?
onde as pessoas usam esse narcisismo, ou seja, eu apareço, eu sou bonito, eu sou não sei o que, eu preciso aparecer, eu preciso vender a minha aparência, né? As pessoas têm que saber o que eu faço. Essa essência narcisista serve para quê? Para impulsionar as relações de oferta e demanda, né? Oferta e procura, certo? Então, dentro desse universo, nós vivemos o tempo todo ligado nas redes, né? Na internet hoje, também antigamente sem internet com a televisão, sempre sendo impulsionado por essas emissoras ao narcisismo, a pensar na nossa figura, a querer ter algo bom, bonito, belo e tal, né? Outro conceito que tá em jogo aí, que essas emissoras fornecem ao capitalismo tardio, ao nosso capitalismo hoje, do século XXI, é exatamente a criação da espetacularização da vida, né? A espetacularização do real, né? Uma mitologização que a mídia cria, né? Tudo isso através de programas, por exemplo, como o Big Brother Brasil, certo? Que eu vou deixar um artigo para vocês aí, certo? Que chama-se o artigo de dois professores, um da área de contabilidade, o outro da área da administração. Os dois criam um artigo refletindo sobre principalmente o Big Brother, reality shows, né? E vocês vão perceber que os realities e o surgimento dos reality shows tem muito a ver com o desenvolvimento de artimanhas de manipulação, de domínio, tá? Mas é domínio para o comunismo? Não, porque o reality show, como o Big Brother, é extremamente utilizado para vender as marcas, vender um estilo de vida, um padrão de vida. E esse padrão de vida nem um pouco é parecido com o que seria o contrário ao capitalismo. Porque lá incentiva-se o consumo, incentiva-se a beleza, a perfeição, os padrões do capitalismo. Então, não seria o contrário do capitalismo. Na verdade, seria ali um agente do próprio capitalismo, certo? Não seria o contrário, não seria o comunismo, né? Então, a Rede Globo, essa figura da Rede Globo influencia nas suas telenovelas, no seu próprio jornal, nos seus editoriais, uma série de simulacros, né, de incentivos de uma realidade que não é talvez a da pessoa, através das novelas, fazendo as pessoas imaginar a vida daquela pessoa rica, milionária, fazendo a pessoa imaginar como seria viver daquela forma. Hoje nós temos uma mudança nisso, porque a pós-modernidade também constrói uma linha tênue com uma certa reflexão identitária. Então, nesse caos de entendimentos que a Globo fornece, além da coloca ali em algumas novelas, em alguns Big Brothers da vida, né, como acho que está acontecendo agora, eles colocam problemas identitários para colocar ali uma certa discussão que a Globo está preocupada, lógico, ela está muito preocupada com os problemas sociais, identitários que envolve toda a sociedade, né? Eles estão super preocupados. Mas no fundo a gente sabe que não. O que eles estão preocupados é fornecer meios de chamar a atenção das pessoas. Se esses meios for trabalhando com a identidade, ou atiçando ali o debate de identitários, de quem é negro, de quem é homossexual, de quem é mulher, a posição de cada um deles na sociedade, se for para puxar essa discussão para ganhar audiência, eles vão puxar. Mas isso não é ser comunista, né? Porque isso necessariamente não é ser contrário ao capitalismo. Isso usando um conceito lixo que eu estou usando aqui do que é capitalismo e o que é comunismo, né? Mas você trazer o debate, a posição identitária das pessoas, você está simplesmente organizando as pessoas na sociedade, certo? E não quer dizer que você está contra o sistema, beleza? Então, senão todo homossexual seria contra o capitalismo, né? Seria comunista, todo homossexual seria comunista, todo negro seria comunista, é isso que a gente está querendo dizer, né? Quando o negro defende alguma coisa, quando ele se posiciona como negro, que os direitos dele têm que ser analisados, toda a trajetória,
quando a mulher tem que falar do lado dela, ela também vai se tornar comunista automaticamente. Então não tem lógica, certo? De dizer que a Globo é comunista, nos termos do que é ser comunista e do que não é, entendeu? Então essa é a reflexão que eu deixo para vocês. Tem bastante coisa para ser refletida, deixei alguns temas soltos aí pra gente trabalhar depois nos outros vídeos, tá? Que essa é uma polêmica que vai girar aí há muito tempo, né? Que a gente tá acompanhando aí. Então, eu deixo para vocês esse vídeo aí. No próximo vídeo nós vamos voltar aí com alguma coisa interessante. Me siga lá no Instagram, inscreva-se, curta e compartilhe, beleza? Então tamo indo.